Olá, eu sou Eneida Torres, eu sou psicóloga clínica e sou educadora. Assim como você, também sou uma admiradora das realizações da educação adventista. Essa última realização, o Almanac, é algo admirável, pensado em ajudar os pais com muito cuidado, com muita dedicação, para que você, pai e mãe, seja visto e acolhido como indivíduo, como pessoa que também precisa de ajuda, assim como seus filhos estão lá na escola todos os dias. Porque a gente sabe que o papel do pai e da mãe é um papel muito difícil. Eu sei que no seu dia a dia, a correria, as mil preocupações, as mil atividades vão causando aquele sufoco que você às vezes para e diz assim, eu não estou dando conta. Esse eu não estou dando conta muitas vezes precisa ser bem analisado e é o que traz você a esse tema, a ansiedade. É algo que a gente escuta para todos os lados, mesmo as crianças pequenas estão falando sobre isso. Ah, estou muito ansioso. Muita gente fala, eu tive uma crise de ansiedade, você escuta falar, crise de pânico. O que é tudo isso? Como que isso se dá? Na verdade, são essas situações do dia a dia, medo, preocupação, angústia, vai tudo se acumulando. Mas é preciso, primeiro, ir pensando com calma. Porque veja bem, é essa correria do dia a dia que não permite você parar e analisar para diferenciar o que você está sentindo. Por quê? Porque as nossas emoções e as nossas sensações do corpo, elas partem aqui do nosso cérebro. A ansiedade é algo real, ela acontece de fato. Mas ela muitas vezes é confundida com algumas outras coisas simples que podem estar acontecendo e que podem ser canalizadas, ministradas ali com muito mais atenção. Há vários momentos no dia a dia de extrema preocupação com seus filhos, por exemplo, que pode gerar aquela angústia, aquele aperto no peito e parece que as emoções vão ficar ali meio fora de controle e você precisa respirar, engolir, né, aquilo ali e aí você não sabe bem, não tem tempo para se cuidar. Então vamos com calma. Primeiro, a ansiedade, ela existe. Ela é real, ela é verdadeira. Ela pode ser considerada primeiro como uma ansiedade natural. Aquela coisa, estou preocupada, ou aquela situação, vai ter uma viagem, vai ter um passeio, eu preciso preparar, organizar as coisas. Normal, do dia a dia. Assim como você também no seu dia a dia tem uma insegurança ou outra, o trabalho, uma entrega atrasada, no dia a dia. Você também pode ter medo, porque medo é natural, o medo é uma reação do corpo, assim como a ansiedade. O detalhe é que essas reações que o nosso corpo tem, elas vão sinalizando o tempo todo perigo, alerta. O que significa isso? De fato, o perigo existe? O medo, ele é diante de algo que existe, verdadeiramente. A preocupação também deve ser diante de algo que existe. Mas muitas vezes a ansiedade é algo que você não consegue explicar. É algo que você parece que se você falar para alguém, o outro não vai entender. E aí você fica na dúvida do que você está sentindo, na dúvida da clareza do que você quer falar. Parece confuso, não é? Sim, porque daí você sai da ansiedade natural, essas reações do seu corpo, para uma ansiedade que pode ser patológica. O que é isso? É quando há um limite total dessa energia que você está ali o tempo todo, alerta, perigo, e aí você não consegue controlar as emoções e as reações do seu corpo. E ainda tem um detalhe, pais geralmente ansiosos, que estão o tempo todo no limite entre o natural e o patológico, entre a questão normal e a questão de doença, esses pais provocam nos filhos também a ansiedade. E muitas crianças e adolescentes estão sofrendo de ansiedade porque os pais deveriam ter se tratado. E aí eles vão lá tratar os filhos, mas eles mesmos não trataram as inseguranças que eles têm. E filho, independente da idade, ele sente segurança no mundo através dos pais. Se os pais estão instáveis, eles começam a achar que o mundo é um lugar perigoso e difícil de viver.
Não só perigoso e difícil de viver no sentido da violência, mas no sentido de ser seguros com eles mesmos. Eu posso falar ou não posso falar, posso fazer algo ou não posso fazer. Então vamos lá. Se você tem alguns sintomas de ansiedade, você já foi se identificando com o que eu estava falando, que é o excesso de preocupação, o excesso de atividades, aquele momento em que você começa a sentir até um aperto no peito, calafrio, suor, e você até pensa assim, vou ter um treco agora. E aí você pode até ir para o hospital. E seu coração está normal? Sua pressão está normal? O que é isso? Isso pode ser uma crise de ansiedade aguda, que pode até ser uma crise de pânico, que a pessoa entra num estado que ela acha que ela vai morrer e ela não está doente. Às vezes a pessoa até realmente pode desenvolver pressão alta porque ela exige tanto do corpo, do funcionamento do coração, do funcionamento cerebral. Bom, então vamos com calma. A vida não é fácil, a vida é difícil mesmo. Como que a gente pode lidar com isso? Na revista Almanac lá está mostrando para vocês alguns passos. Eu vou repetir aqui uns e vou acrescentando mais alguns detalhes. Primeiro, se você percebe que essa é uma situação que está mexendo com seus limites, pare, respire fundo, se acalme. Às vezes você não tem tempo de sentar para fazer isso, mas coloque a sua mão aqui em cima do abdômen, puxa o ar para encher o seu abdômen, não encher o peito, não é aqui, você vai encher aqui e quando soltar o ar, tenta relaxar. Vai fazendo isso assim, se concentrando nesse movimento, por isso que a mão fica aqui, para você ir sentindo a mão se mexer. Para de pensar naquilo que estava te angustiando. Às vezes você está numa fila e a angústia está grande, então você faz o seguinte, pensa numa outra coisa, lembra de uma música, lembra de uma receita, um bolo de chocolate, pensa em algo que não tem nada a ver com o problema. É uma forma de você ganhar tempo, oxigenar o seu cérebro e tomar conta de novo das suas emoções. Essa é uma estratégia que você, como adulto, pode fazer e que pode estar ensinando também aos seus filhos pequenos ou adolescentes, para que haja um controle e aí você segura aquela situação. Uma outra dica para você é, quando você experimentar isso, faça agora, por exemplo. Nós estamos falando aqui de ansiedade, talvez você esteja até sentindo seu coração acelerar. Pensa um pouquinho numa outra coisa que você gosta. Talvez você goste de uma música, de uma poesia, de uma história, de um filme. É isso que você deve fazer. É essa a sugestão para o seu momento de ansiedade. Agora, um outro ponto muito importante e que não aparece lá na Almanac, mas eu vou dar aqui para vocês. Como evitar chegar nesse quadro máximo de ansiedade? Tem como? Ai, mas eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tanto problema para resolver, meu trabalho está instável. Como que eu vou evitar a ansiedade? Tem como evitar. Nós que trabalhamos com a saúde mental, percebemos que algumas questões fazem a diferença. Primeiro, se possível, faça caminhadas regularmente. Se você não tem como colocar um tênis e sair para andar, faça um percurso maior a pé. Daí você vai pensando com calma, observando o que está ao seu entorno. Isso faz muita diferença. Observa se tem uma planta, se tem uma árvore, se pintaram aquela casa. Use esse momento para se distrair, mesmo que seja no caminho do trabalho. Tenha um passatempo ou um hobby. Palavras cruzadas, fazer crochê, jogar dominó. Tenha um passatempo que seja completamente diferente das atividades do seu dia a dia. Para quê? Para que aquilo ali seja um refúgio, desligar, respirar. Não adianta você ir para atividades eletrônicas, por exemplo, porque elas mantêm o cérebro ativo. E o cérebro ativo é o que te leva à ansiedade. Outra dica, faça pequenas pausas ao longo do dia para alongar, dar aquela espreguiçada, também para ir lá, beber um copo de água. Essa pausa, ela é curta, mas cada vez que você vai fazendo ao longo do dia, você está prestando atenção e dando um descanso, uma calma àquela rotina que não está boa.
Dica para você também. Deixe todos os seus compromissos e todas as suas preocupações anotados num papel. Não fique acumulando aqui na cabeça, não. Anota num papel e deixa lá. Porque se você deixa lá, você abre espaço na sua mente para o momento que você respirar, o oxigênio fazer mais efeito e você alivia a possibilidade de uma crise de ansiedade, inclusive. Mais uma dica para você. Converse calmamente com seus filhos. Tente saber o que eles gostam de fazer. Isso vai dar a eles a segurança que eu mencionei, vai prevenir neles o desenvolvimento da ansiedade, com menos cobrança. E quando você faz isso, você não está fazendo para cobrar, você está fazendo porque você também está cuidando da sua saúde. Ouça música, cante, faça alguma coisa diferente da sua rotina, mas isso deve ser todos os dias. Você não pode fazer só quando você está doente. A ansiedade, ela vai adoecendo aos poucos. E você pode até dizer assim, falar tudo isso é muito fácil, quero ver no dia a dia. Concordo com você. A vida não tá fácil para ninguém. Eu não sei os detalhes da sua vida, mas uma coisa eu vou te dizer. Se você acha que tudo isso que eu estou falando aqui é muito difícil para você, para colocar em prática na sua vida, esse já é o sinal de alerta que você pode estar precisando de ajuda profissional. Por quê? Quando você não consegue enxergar mais soluções, você está com dificuldades. A Almanac está aí com conteúdos maravilhosos para você cuidar de você e da sua vida. Mas às vezes a pessoa com ansiedade ela pode precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, de medicamentos. Por quê? Porque é um funcionamento do corpo e da mente, é orgânico, não é coisa que inventaram. Se alguém tiver com crise de ansiedade perto da sua vida, não diz para ela, isso vai passar, porque a pessoa em crise, ouvir isso é até pior. E se você tem crise, você sabe disso. Bom, essas são algumas dicas para tentar te ajudar. A psicoterapia e o uso de medicamentos vêm para colaborar com a sua vida. Agora, se você já faz metade disso aqui que foi sugerido, você já está no caminho do sucesso. E para vocês todos, de fato, o que eu desejo é sucesso na sua vida. Sucesso para que você tenha uma vida mental e emocional equilibrada com o seu corpo. Até mais!